Hoje vamos ler Naum, do versículo 2 até o versículo 8. Naum, capítulo 1, de 2 a 8. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Algumas séries, alguns filmes que nós assistimos, tem algumas frases interessantes, que nos fazem pensar. A gente vai acompanhando alguns diálogos e pode aproveitar algumas coisas, algumas reflexões. Uma dessas séries, houve um diálogo e a pessoa falava o seguinte: tenha esperança e não expectativa. Assim pode acontecer um milagre e não uma decepção. Tenha esperança e não expectativa. Assim pode acontecer um milagre e não uma decepção. Expectativas são criadas a todo momento na nossa sociedade, inclusive uma certa condução das empresas, do marketing, para gerar em nós algumas necessidades, nos levar a sermos consumidores, como diz um querido irmão, filho do pastor Valdir Bernico, muitos de nós caímos na vala comum, consumirmos, sermos consumidores sem perceber que estamos sendo consumidos por isso. Estamos sendo consumidos por expectativas que nunca vão ser satisfeitas. Mas isso, como um vício, como uma droga, vai gerando em nós essa coisa de consumo. A esperança na palavra de Deus, ela não se baseia em sentimentos otimistas, ela não se baseia em autoajuda, ela se baseia na palavra de Deus, na promessa de Deus. Então, sempre a missão, o trabalho dos profetas, dos reis piedosos, das mulheres piedosas do passado era serem movidos pela esperança de que Deus ia intervir, de que Deus ia honrar a sua palavra. Então, essa esperança ela não morria, ela permanecia, ela estava direcionada exatamente por aquilo que Deus já havia revelado, por aquilo com que Deus havia se comprometido. Então, é nesse sentido que a gente pode fazer uma distinção, biblicamente, da questão da esperança e da expectativa
humana. Né? Algumas pessoas, elas pensam que Deus é indiferente ao que se passa conosco. No mundo da filosofia, né, hoje nós temos alguns interesses, né, com relação a maneiras de ver o mundo no passado, e uma delas tinha um entendimento, né, de que Deus era indiferente. Por exemplo, Epicuro, ele vai dizer o seguinte: Deus é abençoado e incorruptível porque não se importa com nada, não se preocupa consigo mesmo, nem demonstra preocupação pelos outros. Deus é insensível, ele é um solitário que basta a si mesmo, criou o mundo, deu corda, soltou e disse: se vire. Então, ele é perfeito nesse sentido, né? De que ele não tem nenhum tipo de interesse em se envolver. Já um irmão, né, que alguns não consideram tanto, né, mas ele é importante na história do cristianismo, né, Lactâncio, ele se esforçou, foi um dos primeiros, né, que se esforçou por escrever alguma coisa do testemunho cristão numa linguagem das pessoas que estudavam, das pessoas que procuravam apresentar uma resposta, uma explicação para as tragédias, os problemas do mundo, os filósofos daquela época. Né? Então ele procurou, talvez seja esse um dos seus problemas, né? Foi não se fundamentar nas escrituras. Ele entendia que as pessoas do mundo grego, do mundo latino, pouco conheciam as escrituras. Então, argumentar com eles a partir das escrituras, né, não ajudaria muito. Mas com o tempo, provavelmente ele percebeu, né, que essa é a força do povo de Deus. A sabedoria, a mensagem das escrituras. Né? Mas algumas coisas ele foi o primeiro a levantar, né? Ele foi o primeiro a abrir caminhos nesse matagal, e depois outros foram melhorando, né? Como o próprio Agostinho e outros que vieram depois, né, foram melhorando a sua contra-argumentação. Né? Mas ele dizia o seguinte, para rebater esse pensamento, né? Ele usava o argumento da interdependência emocional. Então ele dizia: quem ama também odeia. Né? Então ele dizia que da mesma maneira que haviam aquelas pessoas que deveriam ser amadas por Deus, também haveria aqueles que seriam odiados por Deus. Então o que ele queria dizer é: Deus ama o bem, Deus odeia o mal. Se eles entendessem que Deus se expressa de uma dessas maneiras, né, teriam que admitir o contrário. Então, Lactâncio queria mostrar: não, Deus não é um ser como uma parede, uma pedra, né? Não, ele tem uma coerência diante do bem, diante do mal. Então, agora nós vemos Naum, antes de anunciar, né, um julgamento pesado de Deus sobre uma civilização, sobre um povo, ele quer lançar a base do porquê que Deus faz isso, do porquê que Deus age dessa maneira. E ele coloca um salmo. Nós temos um salmo aqui, do versículo 2, né, ao versículo 9. E nesse salmo ele expressa esse caráter de Deus, esse poder de Deus, representado pela natureza, né? E aí ele vai fazer o link, então, com o anúncio de Deus executar um juízo tão pesado, como nós vamos ver na sequência da nossa meditação no livro de Naum. Então, é nesse sentido que Deus não se omite, mas que o Deus que é amor, ele também é justiça. Então, ele não é impassivo, ele não é indiferente, né? Mas pelo contrário, ele é o ser perfeito que não faz pouco caso, como acabamos de ler, do culpado. A justiça vai ser satisfeita de uma maneira ou de outra, quer pela justificação, pela cobertura, quer pela punição. Né? Então essa é a primeira parte da proclamação da mensagem de Naum. Nós vimos no domingo passado que provavelmente ele está realizando o seu ministério na época do rei Manassés, que foi um rei corrupto, um rei a quem Deus pesou a mão de juízo, foi levado cativo, foi humilhado,
ele ofereceu seus filhos em cultos, né, pagãos, em que eles foram mortos, né? Mas a graça de Deus gerou nele um profundo arrependimento. Ele ora o Senhor, busca o Senhor o tira de tudo aquilo e o traz para Jerusalém novamente. Ele inicia uma campanha, um despertamento espiritual, né? Infelizmente o povo já estava muito comprometido com o culto pagão, mas ele deu início, ele deu start. Ele deixou o testemunho, né, de que esse Deus que age honrando as consequências, né, daquilo que ele advertiu, ele também realiza o milagre da graça, da transformação, né? Então, vamos pensar um pouco nesse salmo que Naum compartilha conosco, né, a respeito deste caráter perfeito, pleno, justo, mas também misericordioso do Senhor Deus. No versículo 2, algumas versões dizem: o Senhor é Deus ciumento. Mas essa é uma palavra complicada, né? Porque para nós ela tem uma conotação, ela tem um significado ruim. Quando a gente fala de pessoa ciumenta, a gente fala de pessoas às vezes descontroladas, de pessoas que se passam, de gente que mata. Lembram vários casos, um caso antigo de um cantor que é famoso, ele matou, né, a sua companheira, e na entrevista ali, né, quando ele estava sendo preso, ele disse: eu matei por amor. Não foi amor, ciúmes. E infelizmente a gente tem visto isso aqui em Santa Catarina, em vários lugares, né? Mulheres perdendo a sua vida por homens possessivos, né, ciumentos. E também homens, nós temos visto casos, mulheres matando homens por ciúmes. Então essa palavra ela tem uma conotação ruim, né? A palavra zeloso aí já tem uma forma, né, mais condigna com relação a Deus. Se você abre a palavra de Deus lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, né, quando Deus diz para o povo, seu povo, né, não ser escravo da idolatria, né, porque a idolatria ela escraviza o ser humano. Então o Senhor Deus diz, né, porque eu sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então vejam o equilíbrio. Daqueles que continuamente odeiam o Senhor. Ora, o Senhor é bom, o Senhor é perfeito, Ele é justo. Aqueles que odeiam o Senhor amam o contrário. Aquilo que Lactâncio falava. Você não pensa de um jeito, se você não ama de um jeito, fatalmente você vai em outra direção. Mas veja, a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas eu faço misericórdia até quantas gerações? 1000. Daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então esse aspecto de zelo, né, ele está demonstrado na palavra de Deus. Você pode lembrar, por exemplo, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em vários momentos, o Evangelho coloca, né, que ele ficava indignado com a atitude daquelas pessoas que diziam conhecer as Escrituras e faziam uso da sua posição, do seu conhecimento, da sua autoridade para oprimir as pessoas, para afastá-las de Deus, para descrever Deus de uma forma totalmente errada. E Jesus se indignava com isso. Ele falava com pecadores, ele se aproximava das pessoas, ele as tocava, ele as amava. E o texto no Evangelho diz claramente que o Senhor confrontava isso. Agora, claro que nos chama mais atenção quando ele entra no templo e, num ato simbólico, ele pega ali um chicote de cordas e ele começa a empurrar aquelas mesas, chutar tudo aquilo, libertar aqueles animais, né? E a palavra se cumpre nele. Que palavra? Os discípulos depois dizem, né? O zelo da tua casa me consumirá. Então é esse tipo de zelo que Naum está compartilhando conosco aqui. O Senhor é Deus zeloso, o Senhor é Deus que cuida.
Você vê, por exemplo, as pessoas, quando elas têm carinho pelo carro, têm carinho por algo do seu trabalho, da sua casa, como eles são cuidadosos. E quando não tem carinho, é desleixado, poeira, né? Apodrece, enferruja, fica largado. Me lembro, na década de 80, um rapaz, na época ele não era da igreja, depois ele se tornou da igreja, casou com uma pessoa, uma família muito querida, inclusive foi essa família uma das famílias, né, que levaram a minha família para a igreja, para o Senhor, né? E esse rapaz muito querido, irmão na fé agora, mas na época não. E quando eu ia para casa, vindo da igreja, andando para casa, eu passava em frente à casa dele. E sempre no final de semana, ele levantava a porta da sua garagem, ele tinha uma Brasília verde, e aquela Brasília estava sempre brilhando, e naquele momento ele estava ali lavando, engraxando, ele era mecânico, né? Então ele desmontava, ele fazia aquilo. Era impressionante, eu ficava admirado do zelo que ele tinha com aquela Brasília. Sempre cuidando, sempre regulando, sempre limpando. Ela estava sempre, os pneus ali pretinhos, né? O barulho do motor. Era evidente, qualquer pessoa que visse ali esse ritual dele, todo sábado, naquele horário ali, ele estava cuidando da sua Brasília, né? Conservando, fazendo manutenção. Era evidente que ele era zeloso com aquilo ali. E aqui, Naum está dando, né, para nós essa lembrança desse caráter, esse aspecto do caráter do Senhor. Né? E ele é vingador, no sentido de que ele é o juiz, de que ele vai punir o mal, ele vai demonstrar, né, o seu desacordo. Por isso, a palavra de Deus, nos textos escatológicos, fala muito sobre isso. O dia do juízo, o dia do julgamento. A linguagem de Apocalipse é muito forte a esse respeito. Né? Então, Naum vai dizendo, ele é um vingador cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então, o texto lá em Apocalipse, inclusive, ele fala, né, das pessoas tentando se esconder, tentando fugir da presença do Senhor, né? E Paulo diz para nós não nos vingarmos, a vingança pertence ao Senhor. Isso é uma fonte de muito conforto para nós não nos envolvermos com atos de violência. Nós estamos dentro desse limite de saber que compete ao Senhor, né? Que se falharem os meios humanos para exercer a justiça, nós podemos descansar de que o justo juiz, ele não vai deixar esse mal, né, passar impunemente. Então, esse é um aspecto muito importante da teologia bíblica, que algumas pessoas têm dificuldade de entender. Deus é amor, e aí vem ele mais como um vovô bonachão, o bom velhinho e assim por diante. No entanto, como dizia o pastor Leonardo Scalco, né, ele gostava de pregar com um flanelógrafo, e ali o gráfico do tabernáculo, e ele ia colocando cruzes onde pessoas morreram no ministério, no serviço do tabernáculo, fora, dentro, no pátio, em determinados lugares, ele dizendo, olha, cuidado, né? Santidade ao Senhor, respeito, reverência. E pessoas que tiveram o privilégio de servir ao Senhor ali, mas na familiaridade, na irreverência, né? Confrontaram. Olha, nós sabemos o fogo queima. E eu digo, não, eu não aceito essa realidade de que o fogo tem essa propriedade de queimar. E eu coloco a minha mão. E minha mão queima e gravemente. Que direito eu tenho de criticar, de achar que isso é indevido, que o fogo não devia ser assim? É da natureza do fogo queimar. Ele é fogo. Então, o nosso Deus, ele é santo. Ele é puro, ele é bom, e dessa forma, né, a mensagem pesada que não vai compartilhar deve ter esse esteio. Né? Mas veja, como é
exercido, né, esse julgamento de Deus, esse seu zelo. Versículo 3 diz: o Senhor é tardio em dar-se, mas é grande em poder. Então ele sempre vai a longanimidade, né, aquilo que essa palavra significa, né, de você ter, guardar ar, mergulhar e ir o mais fundo possível, você ter esse tempo de resistência, né? Então, muitos de nós não conseguiriam manter-se sem ar durante muito tempo, mas há pessoas que têm a capacidade de ficar muito tempo sem ar na apneia, mergulhar e longe, pois Deus ele é longânimo, ele tem essa capacidade de prolongar. Então, as mensagens de julgamento têm a mensagem de misericórdia, tem a mensagem de preparação, isso leva tempo, né? As Escrituras dão testemunho disso, mas ele tem poder. Pedro diz: muitos de vocês têm dito, olha, mas cadê o julgamento de séculos que vem se falando sobre isso? Jesus vai voltar, mas até quando? Aí Pedro diz: olha, calma, Deus é paciente. Deus é paciente. Né? O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Há um belo sermão de Spurgeon, né, sobre esse texto, onde ele trabalha a ideia de que diante dos problemas, né, tempestades, tormentas, sempre representam momentos problemáticos, momentos de crise, e ele trabalha essa ideia que mesmo em situações como essa, Deus ainda está agindo. Se ele permite, se ele motiva, se ele conduz, né, mas ele está agindo. E daí as nuvens são o pó dos seus pés. Spurgeon diz, né, que isso representa que muitas vezes o caminho do Senhor é um mistério para nós. Nós não temos visibilidade, nós não conseguimos compreender bem onde isso vai levar, o porquê desse tumulto todo. Já não sei quantos de vocês tiveram isso, né, de dirigir em algumas estradas e de repente vem uma chuva tão intensa, o para-brisa não consegue vencer, não consegue dar conta do recado. Já tive várias situações assim, principalmente em estradas no Rio Grande do Sul. Mato Grosso do Sul era poeira. No Rio Grande do Sul, tempestades. Na época que eu dirigia um Corcel 84, né? Os jovens lá da igreja chamavam de peso imóvel. Um Corcel 84 azul, e numa ocasião o velho limpador ali travou, né? E aquela chuva imensa, né? Eu tive que encostar, sem visibilidade, não tinha condição. Né? Neblina em Pelotas, neblina que você não via nada. Havia acidentes de confronto de carro, não se enxergava. Né? Eu enxergava mais colocando a cabeça para fora do que eu dentro do carro. Né? Eu ficava ali dirigindo para fora e sem enxergar nada. Né? Aqui o Senhor, por meio de Naum, está dizendo, né? E as nuvens são o pó dos seus pés. Nós podemos, como Naum, né, saber que se a mensagem para aqueles que têm essa impertinência, né, têm essa dureza de coração, é de juízo, para o povo de Deus é de graça, é de misericórdia. Então, no meio mesmo de caminhos misteriosos, nós somos chamados a confiar que Deus tem um plano, e esse plano é um plano único. Deus não tem um plano B, C, D. Ele só tem um plano. Ele falou lá para Adão e Eva: a semente da mulher virá aquele que pisar a cabeça do seu filho. E ele foi trabalhando isso nessa linha vermelha ao longo das Escrituras, o plano da redenção. E esse plano está se cumprindo. Então a Síria foi dado, né, o privilégio de ser um instrumento de disciplina de Deus. E eles usaram de muita violência. Eles se sentiam, né, os súditos de Assur, seu Deus, um Deus de guerra, como Ares ou Marte. E eles não tinham escrúpulos. Era um terror. A maneira como eles matavam causava bastante medo. Né? Mas agora chegou o fim dessa civilização. Aquele povo orgulhoso e belicoso, né? Agora estaria deixando de existir. Essa aliança de Deus com o seu povo
estava dando a eles mais uma vez o testemunho da sua graça e da sua misericórdia. Então o profeta está falando dessa paciência de Deus, está falando sobre o poder de Deus no controle destas intempéries, dessas crises, né? E então ele continua sobre os montes tremerem, o mundo e todos os que nele habitam, né? Diante disso ele faz a pergunta: quem parará diante do teu furor e quem persistirá diante do ardor da sua ira? Uma pergunta retórica, né? Daquelas que a resposta é clara, né? Ninguém. Ninguém tem condição. Nenhuma força, nenhuma criatura. A palavra de Deus traz muitas dessas perguntas, né? Uma outra forma de caminhar com essa pergunta é aquela que Paulo diz, né? Pode o barro dizer para o oleiro: não, por que você me fez assim? Não é assim que eu quero ser. Como é que o barro vai falar com ele? Não tem o que falar. A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derrubadas. Então, nos lembra o Senhor Jesus falando daquela bela construção do templo e dizendo: não ficará pedra sobre pedra. Nós assistimos um documentário muito bem feito falando sobre as construções de Herodes. Como Herodes era um construtor perspicaz, criativo, inovador. Ele construiu muitas coisas: fortalezas em Massada, com irrigação de água, distâncias de 8 quilômetros. Bolou um sistema de irrigação, passando pelo deserto, subindo, chegando numa parte, né, mais alta. E tem restos dessas canalizações que ele fez, projetos incríveis, abóbadas que ele mesmo deu vamos dizer, a iniciativa desse tipo de construção, né? Construindo sempre em honra aos líderes romanos a quem ele queria agradar, palácios, e para agradar o povo também que o odiava, né? Ele fez o templo. É um homem violento, um homem não amado, mas que construiu um belo templo. E o povo tinha que admitir que aquilo era uma obra impressionante. E os discípulos admirados de tudo aquilo, e o Senhor Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. O Senhor derruba as rochas, né? Ele é aquele que executa de fato o juízo. Nós sabemos que as muralhas, né, de Nínive, robustas, cerca de 30 metros de altura, largas a ponto de 3 carruagens ou carroças andarem lado a lado, elas seriam derrubadas, e foram derrubadas. Assim os babilônios conquistaram, né, Nínive, né? Então, pensemos um pouco nesse zelo do Senhor, né? Com que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é zeloso. Nós aprendemos no contexto da palavra de Deus que Ele é zeloso com a sua glória. Nós, cristãos reformados, né, temos alguns solas, né, alguns somentes, alguns fundamentos das convicções geradas pela palavra de Deus no nosso coração. E um deles é: só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Não a homens virtuosos ou mulheres virtuosos que morreram no passado, né, e que se acreditam tenham méritos, dividendos com Deus. Nenhuma realização humana. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. A Bíblia é muito clara sobre isso. Então, esse zelo nós precisamos lembrar e saber que nosso coração é devoto, é pio, confia unicamente em um só Deus. E que esse Deus, em sabedoria, graça e poder, é confiável na sua palavra, e por isso nós honramos o seu nome. É parte da oração que o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
assim? Ele não tem nome santo? Não, ali nós já aprendemos, né? Santificado seja o seu nome, que o nome do Senhor, a sua honra e a sua glória, seja respeitada, testemunhada pela sua igreja, seja vista e compreendida em todo lugar. Então, esse é um aspecto também importante, né? Ele é zeloso com o seu nome. Lá em Ezequiel 39, 25, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e terei misericórdia de toda a casa de Israel. Terei ciúme, ou terei zelo pelo meu santo nome. Está lá nos 10 mandamentos, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Por isso o povo judeu, eles não pronunciavam o nome do Senhor, o nome com o qual o Senhor falou, né, com Moisés. Então, pega ali os textos antigos, né, os manuscritos, onde está o tetragrama, o nome do Senhor, tem uma anotação do lado dizendo, está escrito, mas leia-se Adonai, Senhor. Não é para pronunciar o nome do Senhor. Quando eles iam escrever ali, trocavam o que seria a caneta, né? Trocavam de tinta. Alguns dizem que até às vezes eles se lavavam. Então imagina o tempo que levava com tudo isso, né? Para fazer uma cópia do texto bíblico. Tal o zelo que eles tinham com as Escrituras. O nome do Senhor. Né? Deus também, Ele é zeloso, né, com o seu amor. Zacarias 1,14. E o anjo que falava comigo me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, estou ciumento, zeloso por Jerusalém e por Sião, com grande ciúme, ou com grande zelo. Um teólogo, criticado por alguns, mas tem algumas coisas que a gente pode filtrar, né? O Armínio, ele faz uma declaração que incomoda, né? Nos faz pensar. Ele diz, Deus ama mais a justiça que as suas criaturas. Será, né? Como é que você se sentiria, né? Você ali com seu pai, com sua mãe, só fazendo, eu amo a limpeza mais do que vocês, queridos filhos. Eu amo mais a limpeza do que vocês. Como é que esses filhos se sentiriam? Dá-nos a impressão, né, de que se esse amor de Deus tem essa condição, que tipo de confiança nós temos que Ele não vai mudar de uma hora para outra? Se não atingirmos esse grau de justiça. Porque nós vemos o Senhor Jesus demonstrando misericórdia, quero no sacrifício. Ele se aproximando das pessoas, na hora que levam uma mulher para ser apedrejada em nome de uma suposta justiça, o Senhor se interpõe e Ele diz para aquela mulher, não vai em paz, não peques mais. Nós vemos o Senhor Jesus na cruz, nas suas últimas palavras, né, dizendo àquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse aspecto, né, que alguns colocam de performance, ele nos coloca numa posição muito delicada, muito frágil. Mas à medida que nós vemos que Deus é zeloso pelo seu amor, Ele é zeloso pelo seu povo, Ele realmente se interessa pela vida dos seus filhos, e não apenas por conceitos, né? Isso traz ao nosso coração paz. Isso traz ao nosso coração esperança. E aí aquela palavra de Jesus, né? Na casa daquele religioso, moralmente impecável, e aí se aproxima uma mulher, né? Unge os pés do Senhor, e ela é conhecida como uma mulher pecadora. O Senhor conta uma história, e a conclusão da história, o Senhor Jesus diz assim, quem muito ama, quem muito é perdoado, ama muito. E à medida que um cristão vai caminhando na sua vida em comunhão com Deus, com a palavra, né?
sob a direção do Espírito Santo, ele vai percebendo as suas limitações, ele vai percebendo a sua impotência, incapacidade de corresponder à justiça de Deus, então ele é mais agradecido. E ele entende a largura que Paulo fala, né? Ele ora em Efésios 3, esse é um texto que nós temos que ler constantemente, toda semana, todo dia, Efésios 3, quando Paulo conclui dizendo: eu oro para que vocês compreendam a largura, a altura, comprimento, profundidade do amor de Cristo. O que Paulo está dizendo é para que vocês vivam isso. Veja bem, ele está escrevendo para cristãos, eles não tinham o amor de Cristo? Tinham, mas muitas vezes eles não tinham consciência disso e viviam como pobres, mesmo tendo essa herança da riqueza do Senhor. E eles não estavam vivenciando todo o potencial, né, do amor do Senhor sobre as suas vidas. É só dessa maneira que nós podemos entender, no meio dessas calamidades, desse quadro tão terrível e amedrontador, o versículo 7, que aparece ali como destoando, né? O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Para onde fugir? Quando chegar o dia do juízo, quando a palavra de Deus diz que nós estamos debaixo da ira do Senhor, sem a cobertura de Cristo, o próprio Deus diz: o Senhor é essa fortaleza, o Senhor é esse alto refúgio. Como Moisés, que queria ver a glória de Deus, e Deus disse: nenhum homem vai sobreviver nessa condição. E então o Senhor o protege com a sua mão e mostra apenas as suas costas. O próprio Deus providenciou para nós a cobertura do sangue do seu Filho. O Senhor serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Ora, nós já sabemos, né? Esse verbo conhecer no Antigo Testamento não é saber, ter uma informação, mas é intimidade. É a palavra usada para a intimidade sexual do casal. O texto diz: Adão conheceu Eva e Eva concebeu. Então, o que o Senhor está nos falando é que nós temos essa intimidade, este amor, e Ele nos conhece. O Salmo 1, né? Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio, dos ímpios, né, perecerá. Então aqui, no versículo 7, né, nós temos a alegria de testemunhar a graça do Senhor Jesus Cristo. A casa verdadeiramente construída, né, sobre a rocha. Então sim, Deus é um juiz. Sim, o mundo está sob julgamento, está sob a ira do Senhor. Talvez você poderia ler, para entender melhor isso, um clássico da literatura cristã, aquele pequeno sermão de Jonathan Edwards. Qual que é o título daquele sermão mesmo? Agora me fugiu a memória, não me lembro se é um Deus irado. Nas mãos. Olha, o irmão já leu, né? Muito bom. Indica esse livro, irmão? Diga. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E nos dias, os testemunhos da história, né, foi uma época de grande despertamento espiritual, na mesma época de Whitefield, na mesma época de John Wesley, e aquele jovem, né, nos diz a história que ele pregava, né, ele tinha dificuldade de visão, então ele pregou assim, lendo o manuscrito. Não teve gesto, né? Não teve aquelas coisas que o pessoal gosta, encenação, oratória, aquela coisa, não. Ele lendo, sem muita interação visual, mas o Espírito Santo foi tocando e as pessoas começavam a cair na frente do púlpito e clamar e gritar, porque visualizavam o inferno debaixo delas. Né? Ele dizia: olha, a vida de vocês é como o fiozinho da teia de uma aranha. Pezinho de uma pedra ali, segura por um fiozinho da aranha, quer dizer, pouco para cortar, né? E eles desesperavam com isso. Mas é nessa situação que Naum dá uma luz aqui para o seu povo, né? Olha, vai acontecer tudo isso, mas o Senhor conhece os que confiam nele. Jericó estava condenado. Havia toda uma tradição da caminhada dos patriarcas, rumores, notícias do que aconteceu no Egito,
e Deus incendiou aqueles gravetos no coração de Raabe, e Deus estava ali, Deus estava desenvolvendo o temor dele no coração daquela mulher. E ela então, Deus coloca no encontro dela com os espias, e ela faz aquele pedido, e eles dizem: olha, coloca tua família dentro da casa, um cordão vermelho pela janela, e todos que estiverem ali dentro serão preservados. Que coisa maravilhosa, né? O Senhor, no dia da angústia, é uma fortaleza para os que confiam nele. Quantas coisas nós temos de passar nessa vida, quantas coisas vamos testemunhar desse mundo, mas nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados. Deus é zeloso com a vida dos que confiam. Tudo mais a seu tempo vai se esgotar, mas a promessa do Senhor, sua graça e sua misericórdia, de forma alguma. Ele vai honrar e vai continuar abençoando, né, o seu povo. Gostaria de ler um pequeno trecho nesse encerramento da mensagem, nossa meditação, de um querido colega, né, de seminário, foi meu companheiro de quarto, mora lá em Brasília, Eude Carvalho da Rocha, e num pequeno texto ele escreveu o seguinte: o Deus idealizado por nós é atraente, porque é feito pelos melhores inventores, melhores artistas, melhores cientistas e melhores programadores. Por isso é o Deus sob o nosso domínio, é o Deus do nosso orgulho, mas esse Deus tem olhos e não vê. Salmo 115, né? De 5 a 7. É o Deus carregado por nós, é o Deus que depende de nós. Esse Deus cai no chão e por isso mesmo jamais se levantará. O contraste é grande. O Deus que é mesmo Deus é o que diz: eu os criei e os sustentarei. Desde que foram concebidos, os tenho carregado desde o seu nascimento. Esse Deus, nunca criado e que tudo criou, tem boca e fala, tem braços que sustentam e carregam. Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Mas insistimos em carregar o nosso Deus, e carregado em carros de boi, o pobre animal tropeça por causa do peso. Então surge a ideia, né? Vamos chamar a geração Z para carregar o nosso Deus, porque estamos cansados. Esta geração nos dará um meio mais eficiente de carregá-lo. Porém, isso também é inútil. Vocês estão cansados e enfastiados de religião. Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Então Deus chamando o seu povo para abandonar as expectativas que nós temos dessa sociedade, né? Spurgeon, em um sermão, no final de um sermão, também desse texto de Naum, ele imagina, né, o anúncio do Senhor no dia da calamidade. Então ele diz: escutem, o povo, né? Escutem, ouçam um estrondo nos portões, o ariete está sobre nós, os portões estão cambaleando. Mas aí o diabo, né, a cultura, a mentalidade da nossa época diz: durmam, durmam. Os soldados ainda não estão às suas portas. Durmam. Não peçam misericórdia. Durmam. Aí de novo a voz daqueles que estão percebendo que está acontecendo alguma coisa. Sim, mas ouço o som estridente do clarim. Eles estão nas ruas. Aí aquela voz que quer impedir que eles despertem, né? Não, continuem dormindo. Continuem dormindo. Eles ainda não estão no seu quarto. Aí o povo diz: olha, mas eles estão lá, estão arrombando a porta que nos separava. Novamente essa voz anestesiante, né? Não, continue dormindo, continue dormindo. A espada,
ainda está longe, não está na sua garganta, continue dormindo, continue dormindo. Então, meus irmãos, Spurgeon termina, né, dizendo, até que você esteja com a espada atravessando você, e há muito tempo você poderia ter fugido para essa fortaleza, encontrado a proteção do Senhor, mas você foi deixando, foi protelando, não foi levando a palavra de Deus a sério, foi confiando nesse falso Deus, foi desenvolvendo uma pseudo-fé, e foi caminhando numa pseudo-igreja, uma igreja imaginária, ao seu gosto, e não essa real que marcha nas suas limitações, né? Mas confiando na misericórdia do Senhor, e servindo, e prontamente, de fato, né? Praticando aquilo que o Senhor coloca, mas foi seguindo a sua pseudo-fé, a sua pseudo-igreja. Né? Lutero, em aqueles momentos turbulentos da Idade Média, né? na Reforma, muitas vezes sendo ameaçado, nos diz a história que ele reunia sua família e os cristãos que estavam ao seu lado, dizia assim: venham, vamos cantar o 46º Salmo, o Salmo 46, e vamos irritar o diabo. E começavam a cantar, né? Então eles cantavam: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na música. E ele costumava dizer: eu canto mal, mas Deus ouve o nosso coração. Que Deus, na sua graça e misericórdia, meus irmãos, nos ajude, né, a termos esse temor, essa reverência, esse respeito e a alegria de termos a nossa própria experiência de vida, né, essa convicção, essa certeza do amor do Senhor revelado plenamente no Calvário, confirmado plenamente pela ressurreição do Senhor, pela presença do Espírito Santo com o seu povo, e sabendo que no devido tempo as mentiras, as falsidades lançadas contra a palavra de Deus, todas cairão por terra. Versículo